Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Âncora de Carreira, mais um episódio para nossa conta e um episódio especial. Com este, são 7 anos de publicações ininterruptas. Nem pandemia, nem enchente nos afastaram nesse tempo. Tudo virou pauta, tudo virou questionamento e é isso que eu queria revisitar contigo hoje. O aniversário do Âncora sempre me leva a recordar minhas motivações para a abertura desse espaço. Quantas respostas que eu encontrei e dividi aqui, quantas vezes eu tive a oportunidade de receber mensagens que confirmavam que compartilhar essas conversas gerava reações e, mais do que isso, ações do lado de quem escuta e que dá sentido para essa continuidade. Então, nesse episódio, eu não vou dividir os próximos minutos com uma entrevistada. Eu quero dividir a condução desse tempo contigo, te convidando para rememorar a tua trajetória nesses últimos 7 anos, enquanto eu vou aqui pincelando aspectos da trajetória desse canal. Pode ser? Se não tiver com essa disposição, ok. O podcast, o bom é isso, dá para se voltar em outra hora. Mas a ideia é isso, que a partir do momento que eu vou aqui rememorando e destacando alguns aspectos que talvez vocês não saibam sobre o próprio processo do âncora de carreira, vocês possam ir repensando aí os seus, né? Primeiro que a escolha do dia 30 de abril para a publicação do primeiro podcast, como ele tem uma periodicidade que é mensal, então é todo dia 30, como quem acompanha sabe, não é aleatório. O dia 30 de abril é Dia Nacional da Mulher. Sim, nós temos uma lei que estabeleceu na década de 80 o dia 30 de abril como o dia nacional. E daí eu peguei essa data para mim, né? O dia 8 de março já está bem celebrado, marcado e lembrado. E não vejo a mesma coisa com o dia 30 de abril, que é o nosso dia aqui do Brasil para lembrar as questões da mulher. Então peguei essa data e resolvi lançar o podcast nesse dia, ele se refere ao nascimento da Jerônima Mesquita. Ela nasceu no 30 de abril de 1880 e foi uma das mulheres que se mobilizou para a conquista do voto feminino. Algo que só aconteceu na década de 1930 aqui no Brasil. Então, foi uma mulher que fez essa movimentação de espaços dentro da política, né, que levasse a voz da mulher e o direito de votar. Então, às vezes, a gente não se dá conta do quão recente é o nosso acesso à escolha de participar de uma eleição em busca de representação, que é algo que em 2026, quando publico este episódio, ainda é bastante incipiente na política e na democracia representativa que temos, né? Os espaços conquistados pela mulher dentro do Congresso, em órgãos do Executivo, e isso pensando que a maior parte da população brasileira hoje é de mulheres. A maior parte do eleitorado claro, é muito equilibrado, é praticamente metade, é de mulheres. E assim mesmo a gente ainda elege muito mais homens para nos representarem. Essa é uma questão que eu já trago aqui, atravessando, né, a história do âncora de carreira, porque eu, como jornalista, quando eu era mais jovem, não tinha filhas, não estava assim, me preocupando tanto em licença maternidade, em ter um lugar para deixar minhas filhas para poder trabalhar, em fazer escolhas maiores e almejar espaços com mais autoridade. Eu ficava estranhando, por que as mulheres só tratam disso? E eu diminuía, assim, né? Tratam de pauta mulherzinha. E depois, quando eu precisei desses direitos, eu vi que, bom, se não tivesse mulheres ali para brigar por esses espaços, por dizer que isso era importante, eu não os teria quando eu me tornei mais madura e tive essas necessidades, né? Então, atravessei, mudei completamente já o meu roteiro aqui, só para vocês saberem, me lembrando e pensando em como mulheres que vêm antes de nós vão abrindo caminhos, mesmo que a gente não se dê conta que naquele momento esses caminhos que nos beneficiam estão sendo abertos. Então,
Tudo isso para dizer que dia 30 é o dia que o podcast Âncora de Carreira entra no ar, porque foi lançado em 30 de abril, pensando neste Dia Nacional da Mulher. Aí penso aqui nos motivos, né? Naquele momento, lá, 2019, eu estava saindo de décadas na CLT e entendi que eu precisava empreender, e também era uma coisa que eu queria, que quando eu chegasse aos meus 40, eu já tivesse tido uma empresa. Eu tinha isso há muitos anos. Talvez por ser filha de pai autônomo, eu tinha colocado para mim que um dia eu teria uma empresa. O fato é que isso se deu, não exatamente no tempo que eu planejei, mas no tempo que eu precisei. E fui me deparando com muitas dúvidas, né? E quanto mais eu respondia, mais dúvidas eu tinha e muitas angústias. E daí foi um jeito de eu elaborar, talvez, essas questões, mas ao mesmo tempo transformá-las em serviço de algo que já era do meu perfil profissional, que era trabalhar com comunicação social. Então, um dos motivos era partilhar essas descobertas e angústias, mas não só elas, mas trazendo sempre alguma resposta. A outra era desglamorizar o empreendedorismo, que olha que eu acho que isso só aumentou de lá para cá. Eu vejo cada vez mais esse desenho empreendedor nas redes sociais como algo de sucesso, liberdade, realização de sonhos, e ele não é bem isso, até porque no Brasil a maior parte do empreendedorismo das mulheres não é por oportunidade, mas por necessidade. Tem muito mais a ver com a necessidade de gerar renda do que aproveitar uma oportunidade. Então, não basta sonhar, não adianta trabalhar com o que você ama para não ter nenhum dia de trabalho, pelo menos a minha visão, né? Estou compartilhando aqui as convicções que eu tenho até onde vivi. Desglamorizar, então, esse empreendedorismo e contribuir com os processos de construção de identidade, inclusive a minha própria, através do meio que me é familiar, que é a conversa, que é o áudio. E aqui eu já de novo te convido para essa conversa, né? Eu sempre penso, quais são os teus meios de contribuição social? Aí no teu entorno, entre os teus talentos, entre as tuas habilidades, porque é certo que eles existem, né? Mesmo que ainda não tenham sido descobertos, os teus meios de contribuição social para tornar este mundo melhor. Isso não é algo idealista, é algo de bem realista, no sentido de melhorar o ambiente em que nós queremos estar, né? Então, tem essa motivação. E eu lanço essa pergunta porque às vezes passa batido a gente na rotina sendo consumida pelas nossas tantas demandas de se perguntar o sentido do que faz. E não que a gente possa jogar tudo pro alto quando percebe que não tem sentido, mas que a gente possa ser protagonista, é uma palavra que tem sido usada tanto que eu já estou ficando resistente, mas ser, né, protagonista da sua vida, tomar decisões, ou estar consciente das escolhas que faz, porque nós fazemos escolhas necessariamente todos os dias, né? Desde da roupa que vai escolher, do horário que vai sair, fechar a porta de casa, da escada, se vai ser subida ou vai ser um elevador, a gente faz escolhas o tempo inteiro. A maior parte delas não estão, né? São tão automáticas que a gente não presta atenção, mas algumas eu provoco vocês aqui a estarem mais conscientes, prestarem atenção nas escolhas que estão fazendo, diárias, de quanto tempo dedica para cada coisa e por quê. Que a gente possa também responder por elas, né? Perceber se a gente está satisfeita. Olha, eu acho uma coisa muito maravilhosa quando a gente chega num momento assim de parada de reflexão. Às vezes pode ser no ano novo, que muita gente faz isso. Eu faço isso até no meu aniversário, que para mim é o meu ano novo. Mas de parar e pensar, eu estou satisfeita com a vida que eu tenho? Eu estou satisfeita com as escolhas que eu fiz? E não significa que a resposta vai ser positiva, mas eu sempre penso que tentar responder isso com certa frequência faz com que eu possa fazer ajustes que não precisem ser tão gigantescos. Eles são pequenos ajustes que eu possa ir fazendo, que estejam ao alcance da mão.
ou mesmo que eles não gerem todo o resultado que eu quero, me induzam, me conduzam a pequenos movimentos que em algum momento vão chegar lá onde eu quero, mas que eu possa começar. E isso não só para frente, mas recuos, né? Eu acho que a gente pode sim desistir de projetos, eu acho que a gente pode sim recuar. Essa possibilidade assim de revisão com uma certa frequência. E daí, enfim, seguindo aqui essa reflexão de 7 anos, o nome desse podcast é outra coisa, né? Ele é o Âncora de Carreira, e um subtítulo que vinha que é Empreendedorismo Feminino e Materno. E aí tem duas questões. Foi no podcast que eu fui descobrir a real compreensão e conceito de empreendedorismo. Porque quando eu lancei o podcast, eu pensava empreendedorismo como abertura de empresa. Porque era a minha experiência. Eu estava saindo do CLT e eu estava abrindo uma empresa, eu precisei lidar com a contabilidade, com a legislação, com o CNPJ, com taxas que precisam ser mantidas. Então, todas essas coisas. E eu relacionava empreendedorismo com abertura de empresa. E eu sei que essa é uma confusão muito comum ainda. Por isso, eu até parei de enfatizar. Antes, eu abri o podcast dizendo âncora de carreira, empreendedorismo feminino e materno. Eu parei um pouco de falar isso porque eu sei que muitas pessoas pensam no empreendedorismo como abertura de empresa e talvez não se identificassem quando eu falasse sobre isso. Mas então eu aproveito para recuperar, né, esse conceito. E ainda bem que eu descobri ainda nos primeiros meses de podcast, porque daí eu estava me lançando, né, com a minha empresa, fazendo as palestras, fazendo os podcasts. E eu fui assumir um cargo na Prefeitura de Porto Alegre, fazer um podcast da Prefeitura, então metade do meu turno era servidora pública. E daí eu fiquei pensando, mas como assim eu vou falar de empreendedorismo? É certo eu falar de empreendedorismo hoje sendo metade servidora pública? Empreendedorismo não é sinônimo de ter empresa. E ela deu o conceito que eu repeti. Quem ouve esse podcast há algum tempo sabe que eu repito ele de tempos em tempos. Empreendedorismo é a capacidade de reunir recursos para fazer de forma diferente, inovadora, atendendo assim uma necessidade de mercado. É reunir recursos para entrega de resultado de uma maneira diferente. Então isso já mudou a partir daí a concepção que eu tinha da própria escolha das pautas. Então hoje, 7 anos depois, o âncora de carreira ele vem aqui falar muito mais de carreira do que não só desse perfil empreendedor. Né, que esse perfil empreendedor precisa estar em âmbito privado, em âmbito público, apresentando projetos, criando soluções, mas pensando a carreira no sentido de olhar para quem é a pessoa que vive isso, né, o que ela tem de bagagem, o que eu tenho de bagagem, o que tu tens aí de bagagem para pensar o futuro. Então, esse processo de carreira hoje ele é muito mais condutor, o fio condutor desse podcast do que já foi lá no momento de abertura. Comecei pelo subtítulo, mas ele tem um título, né? O âncora de carreira. Eu expliquei lá no episódio 0, tá disponível, é interessante a conversa que eu tive lá. Mas o âncora de carreira, ele é uma ferramenta de desenvolvimento profissional desenvolvida pelo Edgar Schein. E em 2019 eu conheci essa ferramenta, eu tinha passado por ela, mas sobretudo eu considerei que esse nome sintetizava o podcast que eu estava lançando de um modo quase simplório, assim, né? Eu sou âncora a partir do jornalismo, da comunicação social, e eu queria falar sobre carreira. Então foi isso, achei o nome interessante, achei que tinha tudo a ver comigo e trouxe ele para o título desse podcast. Só que o que aconteceu? Nesses 7 anos, vocês que acompanham sabem, inclusive dentro da minha própria crise dos 40, eu decidi o que eu levava para frente, o que deixava para trás. E o meu primeiro vestibular tinha sido para psicologia.
Eu sempre me perguntei se eu ia fazer essa graduação, se eu ia fazer um pós, e ali eu decidi, não, se eu for fazer, a hora é agora, e eu fui, então, fazer uma graduação em psicologia. E no meu trabalho de conclusão de curso, eu acabei escrevendo sobre o podcast Âncora de Carreira. E aí, então, eu compartilho um pouco mais dele com vocês hoje, que foi escrever um artigo científico sobre o papel da interlocução compartilhada na construção da identidade profissional. Esse é o título, ele é metade dele, tá? Papel da interlocução compartilhada na construção da identidade profissional, um relato de experiência sobre o podcast Âncora de Carreira. Uma coisa, dar valor à experiência foi algo que eu aprendi ouvindo mulheres aqui no Âncora de Carreira. Porque eu sempre fui uma pessoa muito apegada a títulos, a certificados, a cursos. Não em vão, depois dos 40 ainda fui fazer essa graduação. Estou hoje fazendo uma pós-graduação em psicologia. Porque primeiro que eu gosto mesmo, gosto de estudar, gosto de aula, gosto das trocas. Mas eu também me apego, assim, ao currículo. E daí eu tinha muito esse peso. Mas nas conversas aqui, tem um episódio que é Experimente dar valor à experiência. Que foi importante ouvir alguém que estava ali fazendo um doutorado, que era como experiência gerando conhecimento, inclusive conhecimento científico. Então, dar valor às experiências que a gente tem, porque quando a gente fica mais madura, a gente vai descobrindo que o grande diferencial, mais do que a gente pode trazer de teoria e de técnica, são as vivências que a gente teve pelo caminho, atravessando tudo aquilo que a gente aprendeu e que a gente vai colando as nossas experiências, qualificando o nosso trabalho em função disso. E às vezes os outros valorizam até isso na gente e a gente não consegue dar esse devido valor. Talvez não seja o seu caso, talvez eu esteja falando de uma coisa muito distante da sua realidade, mas eu precisei me convencer de que a minha experiência já dizia alguma coisa por si só, já comunicava algo, né? Já tinha uma contribuição a trazer. Então, isso tudo vai aparecer nesse artigo que eu fiz para concluir a minha graduação de psicologia. E essa questão de identidade, que é algo que está lá, e eu queria trazer alguns trechinhos assim de que. Sabe quando você pensa alguma coisa e encontra alguém que escreveu sobre isso de maneira muito clara e diz: olha, é isso que eu acredito e isso legitima a sua ideia? Então, o podcast, ele já era algo em andamento, já era uma realidade, mas olhar para este espaço aqui de interlocução, de conversa compartilhada com pessoas que eu não sei aonde vai chegar, e chega em muitos lugares, dentro e fora do Brasil, não em grande quantidade, não é uma comunicação de massa, é uma comunicação de nicho muito próximo, muito particular. Fazer com que isso se enxergasse assim pela via da teoria e da ciência foi uma experiência que mexeu bastante comigo e organizou, né, certas convicções. E daí, por exemplo, tem um sociólogo francês, o Claude Dubar, que eu não sei se é assim que diz o sobrenome dele, já é falecido lá em 2015, e ele falava da construção de identidade a partir da diferenciação e da generalização. E ele diz assim: essas duas operações estão na origem do paradoxo da identidade. Aquilo que existe de único e aquilo que é partilhado. Esse paradoxo ele não pode ser resolvido enquanto não se tiver em conta o elemento comum a estas duas operações, a identificação de e pelo outro. Ou seja, não há, nessa perspectiva, identidade sem alteridade. As identidades, assim como as alteridades, variam historicamente e dependem desse contexto de definição. Isso tudo são palavras dele, do sociólogo, colocando essa relação que, para mim, é muito cara, de que eu consigo definir a minha identidade a partir das trocas, a partir dos encontros. Eu que sempre vivo em grupos, assim, então os encontros reafirmam aquilo que eu sou, ou pela diferenciação, pela exclusão do que eu estou vendo, reafirmam aquilo que eu não sou. Então, esse processo constante de identidade. E por isso, hoje, quando eu estou falando aqui dos 7 anos do âncora de carreira, eu estou aí te provocando a olhar para quem você é hoje. Quem você era um tempo atrás? Porque às vezes quando a gente não para fazer essa reflexão ou falar sobre isso,
A gente não se dá conta que mudou, não acredita mais nas mesmas coisas. Tem coisas que eu falo em voz alta hoje e, me dou conta, não, mas eu não penso mais isso. E daí eu paro de falar, né? E claro, eu uso muito o recurso da fala. Não significa que essa será a sua ferramenta. Mas quem sabe escrever sobre quem você é hoje? Puxar uma folha de papel aí e escrever quem você é nesse 2026. Talvez fazendo o mesmo recorte de tempo que eu estou fazendo para o âncora de carreira. Quem você era 7 anos atrás? Né? Tem teorias que até trabalham com os setênios, né? Essas mudanças de característica das pessoas a cada 7 anos. Mas pegando então esses 7 anos, quem sabe faça aí o seu exercício de identidade. O que hoje faz sentido? O Edgar Schein, que é o cara do âncora de carreira, ele afirma que a verdadeira identidade, né, e aqui ele se referia à identidade profissional, ela se revela daquilo que o sujeito não abre mão em termos de competências, de objetivos e de valores. Então, é interessante a gente olhar para quem a gente é de tempos em tempos. O que eu não abro mão? O que tu não abre mão? Ou aquilo que está te violentando porque tu estás abrindo mão, né? Também pode acontecer isso, de, em dado momento, a gente fazer escolhas sem a devida consciência e ou conscientemente, mas achando, né, e projetando que as coisas vão funcionar de uma forma e acabam sendo outras, que acabam nos violentando porque estão perturbando aquilo que a gente acredita como objetivo, como valor, aquilo que a gente não abre mão. Então, a justificativa de estar aqui, né, no âncora de carreira falando sobre isso, é para que a gente possa fazer um pouco dessa troca, dessa identidade, né, dessa operação de generalização, mas também de diferenciação. Não, Sabrina, não penso nada nem perto do que a Sabrina está dizendo, não faz nenhum sentido. Bom, não fazendo nenhum sentido, possivelmente você não chegou até aqui. Mas se chegou, talvez alguma coisa esteja fazendo sentido. E daí tem um outro trecho que eu trouxe para o artigo, que é de um filósofo que eu gosto muito, que é o Zygmunt Bauman, aquele que é muito conhecido pela modernidade líquida, né? O amor líquido, a velocidade das coisas, né? E ele diz que identidade significa aparecer. Aí vou pegar um trechinho que eu usei dele. Ser diferente e, por essa diferença, singular. E assim a procura da identidade não pode deixar de dividir e separar. No entanto, a vulnerabilidade das identidades individuais e a precariedade da solitária construção da identidade levam os construtores da identidade a procurar cabides em que possam, em conjunto, pendurar seus medos e ansiedades individualmente experimentados e, depois disso, realizar ritos de exorcismo em companhia de outros indivíduos também assustados e ansiosos. É, talvez tenha ficado uma viagem aí para você ouvindo dessa forma, mas quando eu encontrei esse trecho do Bauman, eu fiquei pensando no âncora de carreira como esse cabide. A gente vive as nossas experiências de identificação de quem eu sou, do que eu acredito, do que eu não acredito. Isso pode ser muito solitário, porque essa experiência só eu tenho. Só eu tô dentro da minha cabeça, só eu sei o que eu sofro ou não sofro. Ninguém, por mais perto que esteja, sabe do que é a minha experiência pessoal. Eu tô falando assim, enquanto sujeito, né? Aí para você da mesma forma, só você sabe. E eu peço perdão aqui da língua portuguesa, porque eu tô trocando o tu e o você a todo momento, mas quando a gente vai falando assim, espontaneamente, acontece. O fato é que só nós sabemos a experiência que temos. Isso pode ser muito solitário. Mas daí a gente vai apoiando para conseguir seguir adiante, pendurar os nossos medos e as nossas ansiedades num cabide. E eu fiquei pensando, e por isso eu usei esse trecho do Bauman no artigo sobre o âncora de carreira, pensando o âncora de carreira, este podcast, como este cabide. Como quem está escutando poder saber que existe outros indivíduos também assustados e ansiosos nessa construção.
Então, um pouquinho só dessa divisão do que foi a teorização, o pensar o âncora de carreira dentro desse meio acadêmico. E por fim, assim, um último flash de academicismo é um textinho da Joan Scott, que é da Universidade de Princeton, de um artigo de 2022, porque eu não gosto muito de enfatizar o tempo inteiro a questão do feminismo, da questão da mulher, porque nós já somos isso, né? E seria tão bom se fosse desnecessário falar sobre isso, se as coisas já fossem tão equilibradas, equânimes, que esse tema já tivesse superado, sabe? Ele às vezes me cansa. E ela diz assim: pelo fato de agir em favor das mulheres, o feminismo produziu a diferença sexual que busca eliminar, chamando atenção exatamente para a questão que pretendia eliminar. E é assim que eu me sinto, né? Eu falo do empreendedorismo feminino e materno exatamente porque eu gostaria que ele não fosse uma pauta necessária. Que a gente não precisasse estar dizendo que as mulheres precisam ser respeitadas, que precisam estar íntegras, inclusive fisicamente, já que a gente está assim, nesse ano de 2026, se dando conta desse mar de violência doméstica. Então, queria que fosse desnecessário, né? E a gente acaba enfatizando aquela diferença que a gente gostaria de eliminar. Então, sabe aqueles momentos que tu encontra uma frase que, eu gostaria de ter dito isso? Bom, foi esse recorte que eu fiz. Então, tudo isso que eu falei para vocês agora, eu coloquei lá num artigo sobre essa experiência do âncora de carreira e gostaria de algum momento partilhar, né, lá, já que ela tá tão guardadinha, tanto tempo de dedicação que a gente tem para escrever algo, ficou guardado e hoje eu compartilho com você que fez junto a história do âncora de carreira. Você sabe que eu poderia falar 7 anos corridos ininterruptamente, então eu comemoro e celebro hoje esses 7 anos ininterruptos de publicações de episódios do podcast Âncora de Carreira. Eu tenho na minha mente frases que ecoam e que me ajudaram a me conduzir nesse período de 7 anos, com as experiências que eu tive, com as escolhas que eu fiz, hoje atuando ainda na comunicação social, mas investindo o meu tempo, a minha energia em ser psicóloga, né? Atendendo hoje clínica online e mulheres maduras, e estando ali nesse atendimento como psicóloga, tendo muitos atravessamentos em relação ao nosso trabalho, aos casamentos, ao tempo dedicado à carreira, ao tempo que a gente precisa dividir entre carreira, filhos, relacionamentos, cuidados com o corpo, pensando a finitude, pensando cuidado com os pais. Tudo isso aparece aqui nos atendimentos hoje como psi. Então, hoje fazendo, na minha atuação como psicóloga clínica, atendendo, né, pessoas de diferentes lugares do Brasil, que hoje se permite, né, através do online fazer isso, ter o eco de tudo que eu fui aprendendo ao longo desses 7 anos com outras mulheres que tinham outros caminhos, outras respostas e puderam me ilustrar naquele momento. E realmente, assim, espero que tenha feito sentido dividir tudo isso com vocês nesse tempo. E, mais uma vez, eu só agradeço a escuta que hoje vocês fazem nesse monólogo que foi o âncora de carreira comemorativo desses 7 anos. Coisas que eu fui criando convicção a partir da escuta que eu fiz aqui de tantas mulheres e criando convicção que fazia sentido a partir de quem foi me mandando mensagens, seja no meu WhatsApp, seja aqui pelo Instagram, onde eu vou publicando, né, no podcast âncora de carreira, as chamadas para cada um desses episódios, seja pelas leituras que eu fiz que foram influenciadas pelas mulheres que passaram aqui, porque desde o episódio 0 eu peço indicação de leitura e fiz leituras muito boas em relação às que eu consegui atender. Tem algumas que ainda estão na minha lista aqui, mas está na minha frente aqui o Dias de Fazer Silêncio, da Camila Macari, que é aqui do Rio Grande do Sul. Eu estou lendo agora o livro que se chama Vera, do José Faleiro, que tem uma ambientação aqui em Porto Alegre. Quem é daqui também vai poder
caminhar pelas mesmas ruas. E tem um livro que permeou muito, assim, desse período todo de penso sobre rumos e destinos, que é, já me ouviram falar 1000 vezes sobre ele, Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola-Estés, que é uma analista junguiana, e é um livro, como ele faz análise de contos e mitos, que a gente pode abrir em qualquer espaço, em qualquer momento, e eu grifei ele quase todo, e quando eu vim gravar esse episódio, esse monólogo, como eu disse, eu abri em algum lugar e queria ver o que eu tinha anotado, e a frase que eu tinha riscado na página que eu abri diz assim: o rumo é composto de sentir, ouvir e seguir a orientação da voz da alma. Então, eu acho que eu fui fazer o âncora de carreira quando eu precisava de um rumo, estava descobrindo caminhos diferentes, e desde então passou a ser terapêutico para mim fazê-lo, realizá-lo, e sempre considerando que de alguma forma para alguém em algum lugar possa fazer sentido e levar a revisões de rota, revisões de um rumo de mais qualidade na nossa vida. Se não tá bom, dá para melhorar. Se tá bom, dá para prestar atenção no que faz com que esteja bom agora, para que a gente esteja atento e faça as escolhas que nos trouxeram até aqui. Então, essa constante revisão e convite a uma vida consciente. Amigas, obrigada por terem acompanhado o âncora de carreira, estarem fazendo isso há 7 anos, seja todos os meses, seja intercalado, seja hoje pela primeira vez. Então, meu convite é, se fez sentido, compartilha. E se não ouviu algum episódio, volta lá, porque como são conversas pautadas, sobretudo em experiências e vivências, mesmo que para aquela mulher a realidade não seja essa, o relato dela ainda é válido. Então, todos os episódios continuam valendo a escuta. Muito obrigada até aqui e até o próximo.